Me formei na antiga EFOA, Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, hoje Unifal, e no ano de 1977. E a minha paixão pela farmácia vem inicialmente de uma paixão pela química e pela área que tinha cursos aqui na nossa proximidade, né? Três Corações está distante, 100 quilômetros de Alfenas. Então, eu fui estudar em Alfenas por esse motivo. Um grande incentivador na minha profissão, na época de faculdade, de universidade, foi o professor Afrânio Mesquita, que era meu professor de bioquímica, que sempre estimulava muito e ele gostava de falar que a gente precisava servir comunidade, né, e atuar muito na área. Então foi meu grande incentivador. E depois da minha família, eu tenho muitos farmacêuticos, inclusive a minha bisavó era homeopata naquelas serras de trás de São Tomé na época de 1930, onde ninguém tinha acesso à saúde. Ela tinha um livro de homeopatia, né? A minha bisavó, depois a minha avó e muitos da minha família que são farmacêuticos. E tudo farmacêutico prático, que atuava muito nas comunidades, né? E também aqui em Três Corações eu era professora, eu fui professora tanto no colégio quanto na universidade. Então eu era professora de química, né, e de biologia. Então eu me envolvia muito com os alunos, com a comunidade, né, e isso me incentivava muito. Em 1977 eu formei em farmácia, depois em 1978 em farmácia bioquímica e vim para Três Corações, que era a minha cidade. Eu me casei aqui e iniciei minha profissão aqui. Iniciei com uma farmácia e a minha farmácia ficou por 25 anos certinho, e terminados os 25 anos a minha opção era trabalhar com a parte de água. E então eu montei o laboratório de qualidade de água e continuei, né? Estou até hoje num laboratório com credenciamento e metro na área de água. Nesse período de início de profissão, nós éramos poucos farmacêuticos. Aqui era uma cidade com 80 mil habitantes e 7 farmacêuticos. Então nós atendíamos no balcão da farmácia e atendia de tudo. Então eu costumava dizer, ou eu fazia alguma coisa pela sociedade, pelas pessoas que procuravam a farmácia, ou as pessoas não tinham onde ir, porque muito pouca gente tinha carteira assinada naquela época, né? Então iniciei até, né, de uma forma um pouco ousada para a época, um atendimento de assistência farmacêutica preliminar ainda, né? Hoje nós temos assistência farmacêutica formalizada, regulamentada. Naquela época não tinha, mas eu atendia as pessoas porque as pessoas não tinham o acesso, né, à saúde como tem hoje, né? Depois que veio o SUS. Até porque batalhei muito pelo SUS, construí todos os patamares necessários à sociedade para implantar o SUS. Também é um pedaço da minha história ligada aí com a nossa comunidade. Eu só não dei ponto nos meus 25 anos de farmácia. A única coisa, o resto, tudo que vocês imaginarem eu fazia, porque ou eu fazia ou as pessoas não tinham acesso a uma pessoa que tivesse alguma instrução e pudesse fazer. Colaborei muito no sentido de que eu estudei numa escola federal, né, numa época que pouca gente tinha acesso à educação superior, e eu tive a oportunidade de ir para uma escola federal, ter uma bela formação, né, e acho que eu tenho compromisso de atuar na minha comunidade. Os entraves que a gente tem sempre a dificuldade com mão de obra na farmácia, né, que você faz, mas naquela época a gente não tinha tantas pessoas formadas para fazer, nós éramos só 7 aqui em Três Corações, né? E a dificuldade de você atender de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, eu fui morar em cima da farmácia e fiquei um ano só, porque o pessoal tocava
a campainha da minha casa, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã eu não dormia. Então, aí para eu poder descansar, para estar pronta para outro dia, aí eu acabei mudando de perto da farmácia. Mas continuei atendendo a comunidade com todo carinho e com todo o respeito, né, que deve ter o farmacêutico pelo seu paciente. A gente montou uma associação de farmacêuticos aqui em Três Corações em 1985. Reunimos o grupo que nós tínhamos, nós éramos 7 em atividade e tinha 4 que não estava em atividade, mas que se envolveu com a gente na associação de farmacêuticos. Então a gente criou a associação e com isso nós fomos atrás de Sebrae para ajudar o pessoal, né? Aí o Sebrae nos ajudou muito a criar aqueles modelos de gestão, aplicar os modelos de gestão, né? E também porque na Europa tinha aquele modelo da farmácia Cruz Verde. E aí a gente trouxe o modelo para implantar aqui, que é uma farmácia ligada, uma farmácia privada ligada aos programas públicos. Então nós criamos muito programa, montamos o Conselho Municipal de Saúde, introduzimos vaga para a Associação de Farmacêuticos lá, e aí a gente foi criando as políticas públicas e buscando apoio. O que a gente não sabia, a gente buscava apoio, né, com quem sabia. Acho que isso que é importante. E acho que a sociedade aproveita pouco das políticas públicas gratuitas de apoio que existem aí. A gente aproveitava isso muito, 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 para todo mundo, tá? E o que fazia para um, fazia para todo mundo. Então acho que isso deu uma diferença muito grande na conformação do grupo aqui na nossa região e aqui no município. Quando a gente vai montar um negócio, nós temos que ter uma coragem, sabe? A coragem é fazer o que o outro não está fazendo. Porque o que o outro está fazendo, a gente deve ajudar, não atrapalhar, né? Ele já teve iniciativa de começar. E o mais importante é o seguinte, a gente gasta energia com o concorrente. Então aqui a gente não tinha concorrente. Então um estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra, sabe? A gente criava programas diferentes para implantar numa farmácia, a outra farmácia tinha outro programa diferente, para ninguém concorrer com ninguém, todo mundo ser colaborador da saúde, colaborador do apoio ao nosso cliente, ao nosso paciente. Eu não gosto da palavra cliente, não, gosto da palavra paciente, do nosso paciente, tá? Esse envolvimento com os colegas, ele é muito importante porque um apoia o outro nas nossas dificuldades. E como a gente integrava muito com todos e na associação a gente realizava o trabalho para todos, eu me inscrevi e o pessoal quis que eu fizesse isso e eu fiz, que foi ser conselheira no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Então, participei muito das reuniões, né? E atuei como conselheira, implantando esses projetos, discutindo, analisando as questões de implantação das políticas de saúde, né? E principalmente fortalecendo a área de farmácia, tá? Isso foi na década de 90, acho que foi 92, 94 que foi o meu mandato lá. Durante a minha atividade na farmácia, o que me encantava era poder conversar com o paciente e saber da vida do paciente, sabe? Saber do que ele fazia, porque eu encaminhava para os médicos alguma coisa daquilo que eu já compreendia e de certa forma a gente já diagnosticava ali no papo com o paciente, né? E que o paciente muitas vezes chegava no médico e ficava muito acanhado, não contava tudo. Lá na farmácia ele contava tudo. E um dos fatos mais marcantes foi quando eu fui, assim que eu fiquei encantada no dia, sabe? Eu fui contratar uma pessoa para trabalhar comigo e a pessoa começou a trabalhar comigo, aí no dia seguinte ela falou para mim assim, eu queria te contar uma coisa
Eu falei, e o quê? Ela falou, eu preciso te agradecer. Eu falei, agradecer por quê? Por causa do trabalho? Aí ela disse, não, é porque você anda correndo pela rua e a minha sogra perguntou de um remédio pro meu menininho. E aí você só parou, deu aquela paradinha rápida, olhou para trás, falou o nome do remédio e falou tchau, depois você fala comigo. Então, 10 anos depois, quero te falar que o remédio foi ótimo e resolveu o problema do menininho. Eu fiquei tão encantada, ainda pensei comigo assim, falei, olha como vale a pena a vida, né? Como vale a pena a nossa profissão. E servir e poder ser lembrada, a pessoa 10 anos depois, né, veio me agradecer por uma coisa que eu nem parei na rua, veja bem que coisa. Ela ainda falou, você andava correndo? Sempre andei correndo, sempre fui meio agitadinha assim mesmo. E aí colaborei com ela, ajudei lá a resolver um problema, né? Lembrando sempre, gente, que uma coisa é a vida antes do SUS, sabe? Quando a farmácia era o consultório médico das pessoas. E depois que veio o SUS, não. Agora a gente, na farmácia, atende uma receita do SUS, sabe? Do médico do SUS. Eu acho que esse é algo que nós precisamos aprender a valorizar e valorizar muito. Nós somos farmacêuticos, mas a gente também é humano, né, gente? Tem todas os desafios, todas as benesses, né, da nossa vida humana, da nossa vida de família. Então eu falava para minha filha assim, você tem jeitinho para ser farmacêutica? Ela falava assim, é só porque você é farmacêutica. Eu falei, não, é porque você tem jeitinho mesmo. Não quero fazer arquitetura. Aí ela fez arquitetura. Aí depois, passado um tempo, aí ela voltou um dia e falou assim, ô mãe, acho que eu vou fazer farmácia. Falei, ótimo, então eu venho fazer farmácia. Né? Então, fico muito feliz porque ela desenvolve projetos de arquitetura de saúde, de hospital, de clínica e está comigo agora aqui no laboratório, é a responsável técnica do laboratório. E é o meu orgulho, né? Todos os meus filhos, meus netos são meu orgulho, meu marido, mas ela em particular, porque segue os passos da mãe.